Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e comentário. Compartilhe esse vídeo. Se não fizer essas 3 coisas, pode ter certeza que irei puxar o seu pé à noite. Sou um delegado do xerife em um condado bastante movimentado, então vemos coisas estranhas aqui o tempo todo, mas isso me dá calafrios. Há uma casa abandonada em uma área rural do condado, que fica bem afastada na mata. De vez em quando, nossa central recebe uma ligação de emergência 911 de um telefone fixo na residência, com nada além de ruído branco. Os atendentes perguntam se alguém está lá, mas nunca recebem resposta. Como é uma ligação aberta do 911 e sabemos o endereço, precisamos responder, e toda vez que o fazemos, não há ninguém lá. E o mais estranho é que não há eletricidade nem sinais de fiação indo para a casa. Cada policial que esteve lá sente uma sensação de temor só de estar na propriedade. Não conheço a história da casa, então não sei o que poderia estar lá. Alguma ideia do que poderia ser? Estou trabalhando na zona dessa casa esta noite, então tentarei passar lá e tirar uma foto se puder. Atualização sobre os pesos da propriedade: encontrei um veículo dirigindo do lado errado da estrada, então estou na delegacia terminando a papelada da prisão por dirigir sob influência. Vou postar as fotos assim que puder, pelo menos por volta das 20 horas, horário central, com fotos e verificação na casa. Verificação de que sou policial e da localização, fiz o melhor que pude com a iluminação. Atualização parte 2, honestamente, não esperava receber tanta atenção, obrigado por todos os comentários. Para contextualizar esta parte do relato, me considero bastante racional em situações estranhas, mas estou aberto à ideia de atividade sobrenatural. Postei aqui porque este é um daqueles casos que achei que vocês todos gostariam neste subreddit, para ver se alguém poderia ter alguma explicação possível ou casos semelhantes. Aparentemente, existem algumas histórias muito semelhantes à minha por aí. Não estou buscando karma, é apenas uma história interessante que quis compartilhar. Esta é minha primeira vez me aproximando do local, então foi definitivamente uma experiência. A trilha está fechada com uma grade, então tive que caminhar por ela. São cerca de 200 metros adentrando a mata densa e cheia de arbustos. Havia praticamente nenhuma luminosidade na trilha, e eu realmente tive que prestar atenção por causa do meu passo, mesmo com minha lanterna. Um cervo pulou na minha frente no caminho, e isso me assustou muito. Uma vez que virei a curva no final da trilha e vi a casa, meu coração começou a acelerar e sinceramente senti como se algo estivesse lá comigo. Comecei a mexer na minha lanterna, no celular e no bloco de notas, tentando tirar uma boa foto com a verificação da casa, quando senti que precisava sair. Não era uma sensação de eu não devo estar aqui, mas você precisa sair agora. Tendo passado por situações muito estressantes no passado, aprendi a confiar nesse sentimento. Consegui as melhores fotos que pude e voltei rapidamente pela trilha em direção ao meu carro. Estou quase constrangido em dizer que realmente senti que algo estava me seguindo. Cheguei ao carro e fiquei com meu holofote apontado para a entrada da trilha, esperando ver se algo sairia da mata. Felizmente, nada aconteceu. Fiquei ali por minutos, recuperando o fôlego enquanto revisava as fotos, esperando que o que eu tinha fosse suficiente, porque não queria voltar. Estou prestes a encerrar o turno, então é isso por hoje. Estou realmente interessado no que aconteceu neste lugar e pretendo fazer alguma pesquisa amanhã. As noites de domingo costumam ser extremamente tranquilas para nós. Atualização: 25 de novembro de 2018, 19 horas e 5, horário central. Consegui obter algumas gravações das chamadas da casa. Aqui está a playlist do SoulCloud, criei uma conta só para vocês. Chamada 1, um clipe curto com ruído branco.
Chamada 2, um clipe longo com ruído branco. O atendente de quem peguei disse que dá para ouvir o atendente dizendo alô, mas não consegui ouvir. Chamada 3, a atendente feminina diz 911, ruído. Chamada 4, atendente masculino diz 911, mas apenas ruído. Atualização, 26 de novembro de 2018, 2h35, horário central. Estive fazendo alguma pesquisa entre chamadas em 2 noites e consegui alguma história sobre a propriedade. A casa foi construída em 1890 e o primeiro registro estadual foi feito em 1901. A propriedade está desde então nas mãos da mesma família que a possui hoje. Pelo que consegui encontrar, os proprietários atuais da propriedade moram fora do estado agora, mas já viveram na casa ou na propriedade alguns anos atrás. A área onde está é uma cidade em expansão durante o final do século XIX, mas fracassou logo em seguida devido à falta de lucro das minas. Além disso, não encontrei nada que destacasse a propriedade. Em uma nota mais especulativa, a casa fica perto de uma área onde uma tribo indígena era conhecida por residir. Vou aprofundar mais na história da propriedade e da família para ver o que consigo encontrar. Obrigado novamente por todos os comentários e conselhos, é realmente apreciado. Atualização, 27 de novembro de 2018, 19h36, horário central. Desculpem pela falta de atualizações, estive passando um tempo com a família nos últimos dias e não consegui fazer muito. Tem o nome da pessoa que tem a escritura da propriedade, mas contatá-la tem sido um pouco difícil. Planejo voltar a casa amanhã durante o dia, então mais fotos virão. Atualização, 7 de dezembro de 2018, 19h55. Sinto muito pela espera, mas desde a última vez que atualizei até hoje, estive debatendo se devo ou não voltar para casa. Entrei em contato com uma médium que encontrei nos comentários do post original, além de algumas mensagens privadas. A perspectiva dela sobre toda a situação foi esclarecedora e, honestamente, um pouco perturbadora para alguém como eu, que não está acostumado a essas coisas. Ela disse que estava em comunicação com um homem mais velho, um fazendeiro que morava na casa nos anos 50 e permanece até hoje em forma espiritual. Disse que ele não deseja sair da casa porque gosta do isolamento. O motivo do 911, uma ligação de emergência, era desconhecido para ela, mas disse que o fazendeiro queria que parassem para que pudesse ficar em paz. Disse que ele fazia as pessoas se sentirem indesejadas na casa com o único propósito de afastar qualquer invasor, mas permitiria que eu fizesse uma breve visita sob a condição de levar um maço de cigarros para ele. No entanto, ela me alertou para não prolongar minha estadia. Mesmo um pouco cético, considerei a informação, mas fiquei convencido pela comunicação e uma mensagem de acompanhamento que recebi dela. Ela descreveu o balcão ao lado da porta, onde ele queria os cigarros, e mencionou uma antiga loja de conveniência a várias milhas da casa. Sem conhecimento da área ou da casa, não haveria como saber esses detalhes. Depois de discutir o assunto com minha esposa e alguns amigos próximos, pausei a investigação para me reorientar sobre toda a situação. Hoje, finalmente decidi voltar. Levantei mais cedo do que o habitual, me arrumei para o trabalho, entrei na minha viatura e dirigi 30 minutos até onde ficava a loja de conveniência. Comprei um maço de Newports regulares e segui para onde começa a trilha para a casa. Sendo durante o dia desta vez, me senti um pouco mais seguro, mas ainda estava nervoso considerando a situação. Parei um pouco adiante na trilha e me dirigi ao fazendeiro. Me apresentei e pedi permissão para entrar em sua terra por um curto período, além de dizer que trouxe os cigarros como um gesto de boa-fé. Fiquei parado por um segundo e ouvi, meio esperando uma resposta verbal. Não ouvi uma voz, mas a tensão que senti antes de me dirigir ao homem pareceu dissipar. Continuei até a casa, a examinei novamente e não parecia diferente da última vez em que estive lá. Tirei várias fotos da frente da casa e me aproximei da porta aberta. Me dirigi novamente ao fazendeiro e disse que ia deixar os cigarros onde ele pediu,
e que ia tirar algumas fotos. Como provavelmente podem perceber pelas fotos, o interior da casa era um pouco mais do que assustador. Coloquei os cigarros no balcão e entrei na área da cozinha, onde notei algo no canto. Iluminei com a luz e vi uma foto muito antiga de uma mulher, sozinha na prateleira. O resto da casa estava principalmente vazio, então parecia que a foto foi deliberadamente colocada ali. No chão da cozinha, encontrei um telefone antigo em um monte de lixo. Dei uma risada da ironia e comecei a procurar por qualquer conexão, mas as que encontrei estavam desconectadas. Isso não quer dizer que não haja minas subterrâneas que poderiam estar causando o problema. Quando virei a esquina, vi as escadas que levavam ao segundo andar, algo que não tinha passado pela minha cabeça antes, então segui para a sala de estar. Já estava dentro da casa há quase 10 minutos e comecei a sentir a tensão que senti antes de voltar. Atravessei a sala de estar por um corredor que levava atrás das escadas. Ao virar a esquina em direção ao cômodo de trás, ouvi 3 passos altos e distintos diretamente acima da minha cabeça, como se alguém estivesse no patamar do segundo andar das escadas. Ou eu tinha prolongado demais minha estadia ou havia algo no cômodo de trás que eu não deveria ver, mas não iria ficar para descobrir. Saí rapidamente da casa e comecei a caminhar pela trilha em direção ao meu carro. Ao sair, decidi tirar uma foto da janela do segundo andar na esperança de capturar algo. Tirei a foto e voltei para a viatura, percebendo que não sentia a presença atrás de mim como na primeira vez. Quando cheguei ao fim da estrada, havia um carro estacionado ao lado das minhas viaturas, e uma senhora estava no banco do motorista. Quando me viu, acenei e ela saiu do carro para me encontrar. Era uma moradora da região e queria ter certeza de que tudo estava bem. Disse a ela que estava apenas verificando a propriedade como uma patrulha extra devido ao chamado de emergência que recebemos. Não achei que meus superiores apreciariam se eu dissesse a uma cidadã que estava caçando fantasmas, mesmo que eu não estivesse em serviço. Quando perguntei se ela sabia algo sobre a propriedade, ela disse que só sabia que os proprietários moravam fora do estado e que ninguém jamais esteve lá. Não me disse que ela tinha estado na casa antes e começou a falar sobre o porão da casa, atrás das escadas. Dado o que acabará de acontecer, isso despertou meu interesse. Ela disse que o rumor na comunidade é que há um urso que vive no porão devido a barulhos altos vindos de lá, mas ninguém tinha certeza. Agradeci pelo tempo dela e fui para o escritório, onde comecei a trabalhar nesta atualização. Respondendo à pergunta que sei que vou receber, não vou voltar para investigar o porão. Seja lá um espírito de um velho fazendeiro na casa ou outra coisa, não sou bem-vindo lá e não pretendo arriscar minha sorte. As informações sobre a casa esfriaram, e não encontrei nenhuma forma de contatar os proprietários atuais ou suas famílias. Não recebemos mais chamadas para a casa, e sinceramente, espero que nunca mais recebamos graças àqueles que permaneceram comigo na história. Estou feliz em responder a quaisquer perguntas que possam ter, apenas não me peçam para voltar. Atualização para 8 de dezembro de 2018, às 15h05, estou voltando, não por culpa ou senso de dever, mas porque vocês me fizeram perceber que é algo que tenho que fazer por razões pessoais. Para esclarecer, aqui está um pouco sobre mim. Minha primeira experiência sobrenatural ocorreu quando eu tinha 16 anos, uma suposta possessão demoníaca, conforme contei aqui recentemente com o título Nós Somos Fúria. Essa experiência me deu tanto uma aversão extrema ao paranormal quanto uma grande curiosidade. Sempre fui alguém interessado em coisas que me assustam. Estive em algumas situações complicadas nos últimos 5 anos no trabalho, e em várias delas, minhas chances de sobrevivência eram objetivamente muito pequenas. Vi coisas que dariam inveja a filmes de terror, mas no geral, essas coisas são normais para os socorristas, e fazemos o trabalho porque sabemos lidar com isso e seguir com nossas vidas. Dito tudo isso, por algum motivo, esta situação está me privando dos meus anos lidando com o medo e me colocando de volta aos meus 16 anos na América Central, vendo um homem ser torturado por um ser sobrenatural.
Isso é algo que tenho que confrontar se quiser encerrar essa situação. Eu acredito que seja algum tipo de encobrimento estilo Scooby-Doo para um crime horrível. Muito improvável. Mas como vocês disseram, é meu dever verificar isso, então estou voltando. E podem acreditar, se eu receber o tratamento de o regresso de um urso naquela casa, vou assombrar todos vocês. Atualizações para 12 de dezembro de 2018, às 17h20. Peço desculpas por este post ter estado inativo por tanto tempo, não tenho certeza do que aconteceu. Senti a necessidade de repostá-lo devido à sua inatividade por vários dias e algumas mensagens privadas de preocupação que recebi de alguns de vocês. Obrigado por se preocuparem comigo, aliás. Ainda não voltei para casa. Pedi a um amigo próximo, outro policial, para me acompanhar e ele concordou, então iremos para checar a adega quando ambos estivermos disponíveis para responder a mais algumas perguntas. Não há uma investigação criminal ativa como resultado de minhas descobertas. Sim, meu encontro com uma suposta possessão demoníaca é completamente verdadeiro e nada foi exagerado. Não tenho certeza se os 3 passos que ouvi na casa eram indicativos da presença demoníaca. Obrigado pelo interesse contínuo nesta investigação. Vou postar assim que tiver mais novidades. Voltei sozinho para encerrar de uma vez por todas. A ida até o caminho, a caminhada até a casa e a investigação dentro dela aconteceram sem nada de notável ocorrer. A adega acabou sendo uma despensa rasa vazia, exceto por teias de aranha e um monte de latas de Pepsi muito antigas. Nenhum sinal de tráfico humano, contrabando de drogas ou algo do tipo Black Snake Moon, apenas uma casa vazia e antiga com muita história familiar e local. Os passos não retornaram, nem encontrei algo sobrenatural desta vez. Parece que o que quer que estivesse lá antes desapareceu ou pelo menos não se incomodou em se manifestar enquanto eu estava lá. Os cigarros permaneceram intocados na prateleira ao lado da porta, e o telefone e a foto continuam no mesmo lugar onde os deixei. Fui um pouco mais fundo nas informações dos proprietários atuais e encontrei um e-mail deles. Enviei uma mensagem perguntando sobre a história da casa sob o disfarce de um estudo sobre a história da área. Já faz uma semana desde que enviei e não obtive resposta. Desculpe por não ter tirado fotos da adega, mas realmente não havia nada para ver, apenas uma pequena porta no canto que dava acesso a uma área de armazenamento um tanto decepcionante. Obrigado a todos pelo interesse contínuo nesta investigação, o apoio e os comentários dados realmente foram apreciados. Se eu encontrar algo de natureza paranormal ou inexplicável no futuro, vocês serão os primeiros a saberem. Há uma semana, um despachante que atendeu várias chamadas da residência fez um passeio comigo e me convenceu a levá-lo até a casa. Ele havia lido todos os meus posts aqui, então estava atualizado com as últimas coisas estranhas acontecendo lá, querendo ver algo assustador, como ele disse. Esperamos até por volta das 3 horas da manhã antes de irmos. A princípio, eu ia levá-lo até a frente da casa, dar uma olhada e depois voltar, mas isso não foi suficiente para ele. Fomos até o alpendre e vimos inários antigos abertos no chão, logo fora da frente do alpendre, o que não estava lá da última vez que estive lá. Entrando na casa, verifiquei o local onde tinha deixado o maço de cigarros e eles ainda estavam lá, intocados, cobertos de poeira e no exato mesmo lugar onde os havia deixado. Tendo alguém comigo, comecei a me sentir um pouco corajoso, então tentei recriar as circunstâncias quando ouvi os passos lá em cima. Caminhei embaixo das escadas e para o quarto dos fundos, e nada. Mostrei a ele as escadas nas quais não queria subir, e não é que subimos e havia jornais velhos espalhados pelo chão? O colchão muito antigo estava no chão dobrado sobre si mesmo no quarto principal, parecia que estava cobrindo algo. Viramos ele e, para nosso alívio, não havia nada embaixo. Poucos segundos após as coisas estranhas começarem lá embaixo, ouvimos um barulho muito alto, parecia que alguém estava arrastando um grande pedaço de madeira pela parede. Não tenho certeza de quanto tempo durou, mas pareceu uma eternidade.
Porém, nos olhamos e pude perceber pela expressão dele que ouvimos a mesma coisa. Descemos e olhamos em cada cômodo, mas não encontramos nada que pudesse ter feito o barulho. Verificamos ao redor da casa pensando que talvez um galho tivesse caído, mas novamente nada que pudesse ter feito som. Decidindo que já tínhamos atividade paranormal suficiente para a noite, começamos a voltar pelo caminho. Assim como na minha primeira visita, senti que algo estava nos seguindo antes que eu pudesse dizer alguma coisa. Vi o despachante olhar rapidamente para trás. Ele disse que sentiu que alguém estava atrás de nós. Não sei por que continuo voltando. Sinto que se eu continuar provocando o que quer que esteja lá, será um dia ruim. Eu sei que em discussões anteriores tudo, desde demônios até invasores, foi proposto, mas com tudo o que aconteceu até agora, está ficando cada vez mais difícil ignorar o sobrenatural. Trabalhava no turno das 16 horas às 0 hora no cemitério, que geralmente fechava às 18 horas. Por volta das 17h30, eu trancava o portão principal e começava a dirigir pelo cemitério para avisar aos visitantes que estaríamos fechando em breve. Instruía-os a estacionar em fila na frente do portão trancado e, quando terminava de percorrer o local, eu destrancava o portão principal, todos saíam e eu trancava o portão atrás deles. Um dia, durante minha última ronda, vi uma senhora idosa caminhando lentamente pela calçada ao lado de um mausoléu. O mausoléu era muito longo, com centenas de metros e cerca de 20 metros de altura, sem interrupções, apenas um longo trecho. A estrada seguia diretamente ao lado da calçada do mausoléu, então parei atrás da senhora para avisá-la de que estávamos fechando. Saí do carro, desviei meu olhar dela por um segundo ao sair do carro, e quando fechei a porta e olhei para cima, ela tinha simplesmente desaparecido. Não pensei em algo paranormal a princípio, apenas pensei que talvez a tivesse perdido de vista, mas a calçada e a estrada estavam completamente vazias. Corri ao redor para verificar a parte de trás do mausoléu, mas não havia ninguém lá. Do outro lado do mausoléu, havia um campo inteiro de túmulos e examinei cada fileira, mas não vi alma alguma. Terminei minha ronda e fiquei no meu carro pelo resto da noite em uma área bem iluminada. Vi uma pessoa completamente visível, sem truques de luz, sem alucinações, tão clara quanto o dia. Esse encontro pareceu romper a barragem proverbial, porque depois disso tive inúmeras ocorrências inexplicáveis. Minha então namorada, hoje minha esposa, costumava passar por volta das 20 horas para me trazer jantar, já que eu não podia sair. Nunca contei a ela minhas experiências porque não queria assustá-la. Enquanto a acompanhava de volta ao carro, vi ela esticar a mão e tocar o rabo de cavalo, depois olhar ao redor com uma expressão estranha. Perguntei o que estava errado e ela disse que nada, que talvez seu rabo de cavalo tenha ficado preso em um galho. Eu senti algo, então apontei para ela que a árvore mais próxima estava a 6 metros de distância, o que era impossível. Ela ficou muito pálida e disse que sentiu como se alguém tivesse passado a mão pelos seus cabelos por trás e puxado o rabo de cavalo. Ficamos bastante assustados e ela foi embora, nunca mais voltou para trazer jantar. Fui contratado porque o cemitério tinha passado por um período de violações de túmulos e pessoas realizando rituais satânicos. Eu tinha 21 anos e estava fazendo isso como um trabalho paralelo, sem arma ou qualquer coisa do tipo. Deram-me um scanner de código de barras e pediram para dirigir pelo cemitério a cada hora, para patrulhar e escanear cada um dos códigos pré-postados para provar que estava realmente fazendo isso. O cemitério era enorme, praticamente dividido em 3 partes, a parte mais recente, a histórica e a famosa, onde celebridades e outras pessoas famosas eram enterradas. Fiz isso uma vez e nunca mais. Cheguei ao ponto de quebrar o scanner para não ter que fazer. Era completamente escuro quando, virando por uma longa estrada curva, meus faróis captaram o que eu poderia jurar que eram pernas andando pelo caminho, até o joelho, sapatos, calças e depois absolutamente nada. Parei bruscamente na estrada e fiquei observando esse par de pernas sem corpo atravessar a estrada a 10 metros na minha frente.
Engatei a ré e fiz a manobra mais longa da minha vida para voltar ao estacionamento. Outras coisas rápidas foram experiências menores de apenas ouvir barulhos estranhos e ver luzes flutuantes no cemitério depois que eu sabia que todos já tinham ido embora, sons estranhos de animais que eu não reconhecia. Estou um pouco ocupado agora, mas nas próximas horas postarei a última história, que basicamente me convenceu a sair. Atualização: vou encerrar por aqui, mas eu poderia escrever por horas. Um cara que trabalhava no turno da manhã, das 8 horas às 16 horas, era um sujeito estranho, vamos chamá-lo de Bart. Parte do trabalho dele era percorrer o cemitério e verificar os túmulos em busca de pertences pessoais deixados por familiares e removê-los. Muitas pessoas deixavam coisas como brinquedos para crianças falecidas, cartões de aniversário, lembranças, etc. Eu pessoalmente odiava essa política e me recusava a aplicá-la. Quem eu era para pegar um brinquedo de uma criança falecida e jogá-lo fora? Mas Bart tinha o hábito de vasculhar o cemitério em busca de coisas que ele considerava valiosas e levava para casa, em vez de jogá-las fora ou levá-las para o escritório para serem retiradas pela família. No curto período em que trabalhei lá, o estado mental de Bart se deteriorou. Ele passou a ficar horas no cemitério, mesmo após o expediente, andando por lá e bebendo muito. Parecia distante e ainda mais estranho do que quando o conheci. Quando não o vi por algumas semanas, perguntei sobre ele ao meu chefe, e ele disse que ele simplesmente não apareceu, não ligou e nunca mais ouviram falar dele. Muitas vezes me perguntei se ele desenvolveu algum tipo de ligação por trazer tantos objetos para casa que não deveria ter. Por fim, a experiência que me levou a sair, uma vez que Bart parou de aparecer, peguei seu turno de sábado de manhã. Era um dia tranquilo, então estacionei meu carro atrás da antiga capela para tirar um cochilo. A capela era cercada por cercas de 3,6 metros, então achei que era um bom lugar para estacionar por uma hora e fechar os olhos. Adormeci e acordei para ver meu carro completamente cercado por pessoas mortas, tão reais, tão vívidas, com tantos detalhes. Todos estavam pressionados contra o vidro e o para-brisa. Vestiam as roupas em que foram enterrados, ternos, vestidos, mas todos sujos e em diferentes estágios de decomposição. Ninguém falou, ninguém se moveu e todos apenas olhavam como se eu fosse uma exposição de zoológico. E então acordei. Eu tinha dormido e era um sonho. O estranho é que parecia tão real, nunca havia tido um sonho tão real, tão vívido antes ou depois. Levei isso como um aviso. Liguei para meu chefe e pedi demissão assim que saí às 16 horas. Volto a esse cemitério de vez em quando porque 3 dos meus avós e uma tia estão enterrados lá. Nunca fico muito tempo e sempre garanto que saio bem antes de escurecer. Outubro de 2018. Eu estava dirigindo para casa depois de dar aulas de música, uma noite por volta das 9h45, na estrada. De repente, essa memória vem até mim. Antes da minha família se mudar para Atlanta, eu morava em Kennesaw, na Geórgia. Não era muito longe da cidade, mas o suficiente para se sentir suburbano. Meu bairro ficava no meio de uma floresta gigante, com milhas entre nós e o desenvolvimento residencial mais próximo. Fui criado por uma mãe solteira, cujo horário de trabalho era rigoroso, então desde o jardim de infância ela organizou um trabalho de babá com minha vizinha, cujo filho, Mike, tinha a mesma idade que eu. Basicamente crescemos juntos. Eu chegava à casa dele por volta das 7 horas da manhã, íamos para a escola juntos e passávamos as tardes juntos até às 19 horas. No verão, sem escola, tínhamos uma eternidade juntos. Sua mãe era bem tranquila e nos deixava fazer o que quiséssemos o dia todo. Muitas vezes passávamos os dias explorando as matas ao redor do nosso bairro, escolhendo um caminho ou outro, indo mais longe que conseguíamos antes de perceber que era hora de voltar. A terra era selvagem, com bosques, riachos, pequenas quedas d'água, cascavéis e mocassins de água como nossos maiores medos. Voltávamos para casa para nos abastecer de Capri-Sun, cobertos de lama, e a mãe do Mike nos lavava com a mangueira.
Então, enquanto eu dirigia em outubro passado, estava pensando nesta casa onde acabará de dar aula para uma família de classe alta. Eles tinham decorado a casa com enfeites de Halloween. Pensei, que estranho fazermos isso. E fiquei pensando por que os humanos estão tão ligados à ideia dos mortos. Na estrada, de repente, essa memória retorna, quase como assistir a um filme. Eu e Mike, ambos na segunda série, lá no meio dos bosques. A terra tinha ficado estranha, quase pantanosa. Lembro-me de pacotes de musgo flutuando em água de movimento lento. Não havia trilha lá atrás, apenas caminhávamos. Encontramos o que pensamos ser uma espécie de ilha no pântano, terreno sólido onde o resto era lamacento e, às vezes, parecia um lago. Estávamos sentados na margem dessa ilha, brincando de fazer planetas com folhas e fingindo que eram impactos de asteroides ou bombas. Estávamos lá relaxando e fazendo esse tipo de coisa quando, de repente, entre a vegetação densa, esse homem surge da melhor maneira que posso descrever como um estilo Abraham Lincoln. Ele usava um terno preto e branco, mas o casaco se dividia em dois tubos finos que desciam até a parte de trás dos joelhos. Ele usava um chapéu alto, como o Abby, não super grande, mas grande o suficiente para dar uma sensação meio boba para nós. Era estranho para nós ver alguém assim. Pelo menos ele estava sorrindo, e sua presença era super gentil. Ele caminhou diretamente até nós. O caminho que ele fez era de uma parte seca, não da parte mais úmida da nossa pequena ilha. Lembro-me de vê-lo pisar cuidadosamente ao redor de pontos de lama. Ele parou bem na nossa frente, só olhando para baixo. Estávamos sentados como se estivéssemos na calçada. Ele disse, não se preocupem, meninos, estou apenas passando. E então ele rapidamente se afastou e voltou para a mata. Lembro-me de estarmos assustados, mas não muito sério, tipo, o que ele estava fazendo aqui? O que ele estava vestindo era estranho. Não saímos correndo nem nada do tipo. Essa memória vívida volta à minha mente na estrada, e eu penso, não é possível. Ligo para minha namorada e conto exatamente o que me lembrei. Ela responde meio que como se eu estivesse contando um sonho, tipo, estranho, louco. Mas eu disse, tenho que falar com o Mike sobre isso e ver se ele lembra. Perdemos contato depois que me mudei para Midtown, Atlanta, mas acabamos nos afastando. Ele agora tem uma filha, e isso foi há 20 anos. Chego em casa por volta das 22h15. Estou assistindo a algum vídeo no YouTube na minha cama com meu gato, navegando no Reddit fazendo coisas de celular de fim de noite. Abro o Instagram. Tenho algumas contas, uma da banda, uma para memes, uma do trabalho e uma pessoal. Quando mudo para minha conta pessoal, recebo uma mensagem direta às 21h49. Era do Mike. Ei, mano, você se lembra daquela vez que estávamos lá naquele pântano e aquele homem de cartola se aproximou de nós? Fiquei arrepiado. Tipo, ok, o que está acontecendo? A coisa louca é que foi um ano dramático em termos da minha percepção do mundo. Eu era um ateu hardcore desde a adolescência, mas nos últimos 1 ano e meio, eu estava mais aberto e percebi que não faço ideia do que está acontecendo, de um modo geral. Eu e o Michael conversamos por mais de 1 hora, detalhadamente, sobre tudo o que conseguimos lembrar, até mesmo deitados na cama, quando ele lembrou do mesmo momento que eu, quando eu estava dirigindo. Lembramos tudo da mesma forma. Ele me lembrou exatamente do caminho que tínhamos feito da casa desse garoto Nick. Não foi uma coisa maliciosa para mim, foi apenas um lembrete de que estou tão inseguro sobre o que é esse mundo. Para contextualizar, isso aconteceu algum tempo atrás e não tivemos problemas desde então, mas isso meio que me incomodou. Nós vivemos em um complexo de apartamentos Terrier que é conhecido por ter algumas assombrações na área. A área foi construída em um campo de prisioneiros de guerra chinês onde muitas pessoas morreram, juntamente com alguns antigos campos de batalha samurais.
Eu não tive experiências paranormais antes desse ponto. Minha esposa já passou por algumas coisas estranhas em sua vida antes, e nossa amiga queria experimentar algo, então a convidamos para vir e decidimos fazer algumas coisas assustadoras às 2 horas da manhã. Era minha esposa e nossas amigas sentadas no sofá fazendo suas próprias coisas, cantando, chamando, coisas típicas de filme de terror com pessoas brancas, e eu estava sentado em uma cadeira em frente a elas, assistindo. Depois de alguns minutos sentado na cadeira, senti uma presença estranha e vi um lampejo de um kabuki japonês, a máscara branca com marcações vermelhas, e um grito muito alto de uma mulher, como nos filmes de terror, à distância, numa casa assombrada. Sacudi isso achando que meus nervos estavam me traindo, tarde da noite, luzes apagadas, tentando ser assustador, e continuei a observar minha esposa e amiga. Depois de alguns minutos, sinto como se alguém empurrasse levemente a parte de trás da minha cabeça, e então a imagem da máscara e o mesmo grito surgem na minha cabeça. Nesse ponto, eu estava um pouco assustado, 2 vezes poderiam ser apenas coincidência, certo? Então, depois de mais 1 minuto ou algo assim, sinto como se estivesse desmaiando, minha visão estreita e sinto a mesma presença muito mais forte, quase como mãos dentro da minha cabeça, a mesma máscara e grito surgem na minha mente. Decidi que já era suficiente, liguei as luzes e disse que estava pronto. Minha esposa e amiga se viraram para mim e perguntaram há quanto tempo eu estava em pé antes de ligar as luzes. Eu perguntei por quê, porque eu tinha acabado de levantar. Elas disseram que achavam que eu tinha ficado em pé cerca de 10 minutos antes e que havia uma figura de sombra negra exatamente onde eu estava sentado. Terminamos para a noite e não pensamos mais sobre isso por alguns dias, até que minha esposa começou a ter paralisia do sono. Ela descreveu uma mulher com cabelos pretos longos e uma máscara com marcações vermelhas que entrou no nosso quarto e apenas encarou por um longo tempo, depois desapareceu. Vale ressaltar que eu não tinha contado a ela sobre a máscara ou porque eu disse que estava pronto para encerrar nossa saída assustadora. Nas próximas semanas, ela viu seja durante a paralisia do sono ou de relance, realmente nos deixou nervosos. Espalhamos sal, pesquisamos sobre banir espíritos da casa, vários rituais japoneses que poderíamos fazer, mas nada realmente ajudou. Tudo parou, no entanto, depois que começamos a falar sobre ter um filho e começar uma família. De repente não mais paralisia do sono, nenhum sentimento estranho na casa, nada. Pesquisamos um pouco mais sobre a área e descobrimos que as crianças da região descreveram uma mulher legal com quem brincam, que as protege, evita que corram para a rua e sejam atropeladas por um carro, as mantém longe de ninhos de vespas e centopeias, joga jogos e canta para elas. Não temos certeza de quem ela era, mas parece ser a mesma mulher para nós. Talvez alguém mais tenha algum pensamento sobre o assunto? Escute, sou um cético. Tenho sido advogado nos últimos 10 anos e estou quase 2/3 do caminho para ser um psicólogo clínico licenciado em meu estado natal. Entendo a navalha de Ockham e como explicações simples são normalmente as melhores. Também sei o quanto as mentes das pessoas podem ser influenciáveis, especialmente quando perturbadas ou estressadas. No entanto, minha família e eu estamos passando por um problema e simplesmente não tenho uma maneira racional de lidar com isso. Estou buscando alguns conselhos. Vou começar com o seguinte: vivemos nesta casa alugada nos últimos 14 meses e não tivemos um único problema negativo, exceto ter que lidar com um vizinho por causa de música alta. Nem mesmo sei se atualmente acredito em algo relacionado ao sobrenatural ou algo orientado religiosamente. Já acreditei no passado, mas não necessariamente agora. Dito isso, tenho a mente aberta. Nada aconteceu aqui até ontem. Sou um grande jogador nas horas vagas, o que não acontece com muita frequência, tendo uma filha de 3 anos e uma esposa grávida. Ontem, comprei o Resident Evil 7 para o PSVR e coisas estranhas têm acontecido desde então. Comprei o jogo ontem por volta do meio-dia e depois voltei para casa vindo da Gamesto. Tive que sair novamente para levar meu carro para a oficina para alguns reparos.
Deixei o jogo em casa enquanto estava fora e a família ficou. Quando retornei para casa, minha esposa estava no chão da sala chorando. Minha filha estava bem, mas minha esposa perguntou por que não havia respondido ao telefone. Aparentemente, enquanto eu estava fora, ela e minha filha estavam assistindo a vídeos no laptop no quarto quando ambas ouviram um estrondo gigantesco na sala. Tínhamos uma cadeira deslizante que inicialmente usávamos para fazer nossa filha dormir quando era um bebê. A cadeira havia caído de alguma forma na direção do centro de entretenimento, onde estão meus consoles, e não há como essa cadeira ter caído assim sem motivo, de jeito nenhum. Tentei argumentar com minha esposa sobre isso e encontrar alguma explicação. Pensei que minha filha poderia tê-la posicionado de forma estranha e que ela simplesmente caiu, independentemente disso. Descartei a ideia, mas ontem à noite, jogando Resident Evil 7 até tarde, esbarrei na minha cafeteira, fazendo os barulhos habituais. Eu tinha tomado café muito antes, mas não fazia cerca de 10 horas. Nossa cafeteira desliga automaticamente, a menos que você a ligue manualmente, e então ela permanece ligada até ser desligada novamente. Tenho certeza de que não a liguei novamente. Eu estava lá jogando com os óculos de realidade virtual e, de repente, a cafeteira estava ligada. Tentei atribuir isso talvez a um de nós tê-la ligado acidentalmente, o que é improvável. Hoje, saímos para um passeio em família e fui o último a sair de casa. Com certeza, desliguei todas as luzes, pois sou muito atento a essas coisas. Sei que estavam todas apagadas quando saí. Então, quando voltamos para casa esta noite, a luz da sala estava acesa. Todas essas chamadas e ocorrências estão mexendo muito conosco. Tenho um filho por nascer e uma filha. Não quero me mudar, mas também não quero minha família em perigo. Joguei fora o Resident Evil 7 a pedido da minha esposa algumas horas atrás, mas isso está mexendo muito comigo. O jogo está no lixo, lá fora na rua. Pode ser o objeto? É a casa? É apenas uma grande coincidência ou é algo atraído por um de nós? Nem sei se acredito nessas coisas, mas sei que o suficiente aconteceu para me fazer escrever isso. Qualquer contribuição seria imensamente e sinceramente apreciada. Isso tudo começou quando meu amigo Will se mudou para uma casa nova ao sul da cidade. A casa foi construída em algum momento do início dos anos 1900 e tem um layout muito estranho, especialmente no porão. M se mudou para lá durante o verão, então todos os amigos estavam livres para passar um tempo na casa nova. Era uma noite normal entre amigos, apenas brincando e jogando jogos bobos. Em um ponto, por volta das 2 horas da manhã, alguns de nós decidimos brincar de pega-pega no escuro no porão extremamente assustador. Outros não quiseram participar, dizendo que se sentiam muito desconfortáveis e captavam uma energia negativa do porão. Então, o jogo começou com aqueles dispostos a jogar. Eu era o primeiro a procurar, e enquanto eu estava procurando, entrei em um quarto e instantaneamente senti um mal-estar no estômago. Continuei andando, mas esbarrei em uma mesa e machuquei o quadril. Não quis continuar com medo de me machucar na escuridão assustadora. Quando comecei a me virar, senti alguém segurar minha panturrilha e puxar minha perna de volta para o fundo do quarto. Pulei, peguei meu telefone, acendi a lanterna e apontei para o fundo do quarto, mas não vi ninguém. Então ouvi batidas e chamei um dos rapazes lá de cima para acender as luzes. O interruptor no topo das escadas controlava todas as luzes do térreo. Chamei todos para sair e contei o que aconteceu. Todos disseram ter sentido coisas estranhas também. Meu amigo se disse que sentiu alguém tocando suas costas, como se estivessem tentando chamar sua atenção, e ouviu alguém sussurrando, mas não reconheceu a voz. Os outros dois, TW, estavam escondidos juntos em um canto e ambos ouviram uma terceira pessoa respirando dentro do armário. Estávamos todos muito assustados e corremos para cima o mais rápido possível.
Contamos aos outros o que aconteceu e eles nos disseram algo que nos assustou ainda mais. Meu amigo M tem 3 cachorros grandes que nunca tiveram medo de nada, ou pelo menos era o que pensávamos. Enquanto estávamos brincando, os cachorros estavam rosnando para a porta do porão. Quando ouvimos uma batida lá de cima, os cachorros começaram a chorar e recuaram para a sala de estar. Depois dessa experiência, decidimos que seria melhor passar o resto da noite lá em cima, longe da porta do porão. Avançando para a próxima noite, estou em casa sozinho, sentado na sala com minha cachorra Abby. Abby e eu estamos sentados no chão em frente à TV, assistindo o que quer que seja, e quando começo a contar para minha namorada sobre o que aconteceu, Abby se levanta em posição de alerta. Imagine a coisa mais fofa e musculosa, um Ozzy tricolor, e ela fica bem baixinha, quase no chão, começa a rosnar em direção à cozinha. De repente, nós dois ouvimos um estrondo. Abby começa a chorar e corre para trás de mim. Levanto e vou até a cozinha, mas não vejo nada. Desde então, não me sinto sozinho em casa quando estou apenas com minha cachorra. Às vezes, o ambiente fica muito pesado e esfria rapidamente do nada. Há um cheiro ocasional na sala de estar, altas horas da noite, que nunca esteve lá antes. Às vezes, no meu quarto, ouço rangidos no corredor, como se alguém estivesse andando por lá, ou barulhos vindos do quarto ao lado, que está vazio. Mas sempre há aquele bate ocasional no meio da noite e quase sempre é seguido pelo som dos passos e gemidos de Abby se aproximando da minha porta. Mas tenho que admitir, não tenho certeza se é sempre a Abby, principalmente porque sei que ela não é tão pesada quanto os sons dos passos sugerem às vezes, e com certeza não tem a mesma respiração profunda que ouço do lado de fora da minha porta. Minha irmã comprou uma casa há cerca de 2 anos atrás e nos mudamos para lá, meus pais e eu, com ela e o namorado. A propriedade tem um pouco mais de 1 acre e 2 casas. Nós moramos na casa que chamamos de Casa Azul, a maior no terreno e a mais nova, nunca tendo sido habitada por mais ninguém, pelo menos eu acho, talvez tenha havido mais alguém. A outra casa no terreno era o que chamávamos de Casa Vermelha, obviamente nomeadas assim por suas cores. A Casa Vermelha não era nova, de forma alguma. Acredito que tenha sido construída nos anos 80, possivelmente, mas não tenho certeza. Tive que perguntar à minha irmã mais tarde. Na maior parte do tempo, ninguém morava lá. Não havia uma cozinha e principalmente a usávamos para jogar airsoft até alugarmos para alguns amigos. Antes deles se mudarem, tivemos várias experiências paranormais naquela casa. Não lembro a ordem exata desses acontecimentos, mas aqui está o que aconteceu. Um dia, minha irmã, vamos chamá-la de Ra, estava saindo da garagem para fazer alguns afazeres. Seu namorado, vamos chamá-lo de H, estava abrindo o portão para ela, já que havia uma cerca entre as 2 casas para nossos cachorros. Ele não notou nada, mas ela me disse que olhou na direção da Casa Vermelha e viu a figura escura de um homem na janela. Ela olhou para frente antes mesmo de processar o que viu, e quando olhou de volta, tinha desaparecido. Deixe-me lembrar que isso foi antes dos amigos dela se mudarem, então ninguém estava na casa. Eu estava na escola quando meus pais estavam no quarto deles e em várias outras ocasiões, ouvimos passos, crianças correndo pelo corredor e gargalhadas. Em uma ocasião, eu estava jogando airsoft com Teia e alguns amigos dele. Estávamos em equipes de 2 e eu estava na equipe do Teia. Eu só o seguia, já que era um dos meus primeiros jogos reais e não sou o melhor em táticas. Estávamos agachados embaixo de uma janela tentando encontrar os outros 2. Eu usava um colete tático para munição e proteção, mas não pesava muito, talvez um pouco mais que uma camiseta normal. De repente, o peso quase triplicou. Eu senti legitimamente como se alguém estivesse nas minhas costas, colocando todo o peso como se eu estivesse carregando alguém. Ele virou a esquina e atirou em um deles, enquanto eu fiz o mesmo com o outro. Consegui me levantar e dei cerca de 4 passos antes do peso desaparecer. Não sei o que havia na Casa Vermelha,
mas não era a única casa assombrada. A Casa Azul também era, talvez não tanto, mas definitivamente tinha algo. Eu frequentemente ficava acordado até tarde, 3 ou 4 da manhã, quase todas as noites. Se eu ouvisse com atenção, podia ouvir o que parecia ser uma caixinha de música. Na época, meu irmão e cunhado estavam no quarto ao lado do meu, então eu só presumi que era um dos brinquedos das crianças deles e ignorei até eles se mudarem e meu outro irmão se mudar para o mesmo quarto. Outra coisa recorrente era minha porta se abrindo por volta do mesmo horário à noite, mas isso acontecia apenas uma vez a cada alguns meses mais ou menos. Outro incidente envolvendo minha porta, um dia, eu tinha ido para a escola e ele me disse que estava jogando videogame quando ouviu minha porta bater. Ele presumiu que eu não tinha ido para a escola, já que eu não vou muito, e se levantou para me repreender por ter ficado em casa, mas quando viu que eu não estava lá, como eu tinha dito, percebeu que eu realmente tinha ido para a escola naquele dia. Além disso, eram principalmente pequenas coisas, sabe? Objetos se movendo, barulhos estranhos. A pior coisa que os fantasmas na Casa Azul fizeram realmente me assustou bastante. Tínhamos começado a chamar o que presumimos ser um espírito masculino de Jeffrey. Era uma piada, na verdade, mas isso nos levou a acreditar que ele ou ela não gostava do nome. Tínhamos uma daquelas peças de metal que se colocam nas portas para ter um cabide atrás da porta, e nele tinha um suéter preto grande. Uma manhã, ela foi colocá-lo e viu o suéter rasgado em pedaços. Não estava completamente rasgado, apenas em certas partes, como se garras gigantes o tivessem rasgado. Claro, a princípio, ficamos bastante surpresos. Nossos primeiros pensamentos foram de que os gatos dela poderiam ter feito isso, mas rapidamente percebemos que se um gato pudesse cortá-lo, nós também poderíamos rasgá-lo, mas nenhum de nós, minha mãe, Thea e eu, conseguimos rasgar. Rapidamente concluímos que deve ter sido Jeffrey. Ambas as casas pegaram fogo na fogueira desde então, e estamos ficando com os ex-colegas de trabalho do Thea em sua casa. Disse que ouviu coisas se movendo e viu coisas se movendo assim antes, e justamente ontem à noite, uma caixa que eu tinha perto do meu computador caiu da mesa. Estava lá há semanas e ninguém tinha mexido nela. O espírito até me seguiu até Anaheim, onde fui em uma viagem escolar. Eu estava em um quarto de hotel com mais 3 meninas e durante a noite ouvimos e vimos coisas sendo movidas. Essas são as nossas experiências paranormais. Em 2018, estava morando com meus pais, já que estou na faculdade e não tenho tempo nem dinheiro para viver sozinho. Antes disso, moramos em outra cidade desde o meu último ano do ensino médio, e antes disso, vivi no campo nos primeiros 16 anos da minha vida. Agora tenho 17 anos, sou canadense e nosso sistema escolar é diferente dos Estados Unidos. Se fosse americano, ainda estaria no ensino médio, mas os canadenses normalmente terminam o ensino médio aos 16 anos. Já compartilhei histórias anteriores sobre minhas experiências paranormais. Nenhuma delas aconteceu no mesmo lugar, algumas ocorreram em momentos diferentes e, no geral, se tornaram parte da minha vida. Bem, na minha primeira mudança, tive apenas 2 experiências paranormais, cada uma me assustando um pouco. Sempre que estava naquele apartamento, me sentia inquieto e observado. O primeiro aconteceu quando estava no meu quarto, sentado bem perto do canto da minha cama para poder ler a luz dos meus abajures. Isso foi talvez 3 meses antes de nos mudarmos. Minha cama é um beliche, mas uso a segunda cama para guardar coisas, nem mesmo tenho um colchão, são apenas caixas de papelão cheias de itens diversos. Posso garantir que todos os itens são ou realmente grandes ou estão bem próximos. Quando digo grandes, quero dizer livros, sapatos, etc., coisas que têm peso. Enquanto lia, sentiu que parecia alguém se deixando cair para sentar no canto em que estava perto, ou algo particularmente pesado caindo naquele canto. Num susto, meu coração acelerou, olhei para todos os lados em busca do que poderia ter caído, mas não havia nada no chão. Depois de pensar um pouco,
percebi que não ouvi nada caindo no chão após procurar por todo lugar. Simplesmente apaguei as luzes e fui dormir. Avançando um mês antes de nos mudarmos, acordei às 3 da manhã com minha cama tremendo para cima e para baixo, não de lado a lado. Parou alguns segundos depois de eu acordar. Peguei meu celular para ver a hora, coloquei de volta pensando o que foi aquilo. Como isso pode ter acontecido? Moro perto de Montreal, e minha região nunca teve terremotos, e não poderia ter sido um sonho, porque me acordou e continuou depois que acordei. Depois disso, houve algumas coisas, mas verdadeiramente insignificantes, como algo estar em um lugar à noite quando vou dormir e estar fora de lugar de manhã, cortinas se movendo durante a noite, etc. Nada muito perceptível. Depois que nos mudamos, nada aconteceu até janeiro deste ano. Antes de nos mudarmos, uma senhora muito idosa morava no nosso apartamento e faleceu semanas antes de sairmos. Seus descendentes nunca vieram buscar seus pertences, então os donos jogaram fora. Seu carro ainda está estacionado onde costumava ficar, intocado. É uma ideia que me entristece, pensar que tudo que eu possuo um dia será lixo e que a única coisa que interessará aos meus filhos é meu dinheiro. Minha mãe guardou os poucos pertences que restaram no apartamento, que são os argolas do chuveiro e 2 pares de cortinas, um no meu quarto e outro na porta da frente. Assim que entrei no nosso novo apartamento, senti uma sensação de paz, calma e empatia. Vi a senhora apenas uma vez, e ela foi muito gentil. Nada aconteceu nos primeiros meses. Acho que o estresse da mudança me deixou insensível, então não a sentia por perto tanto quanto sinto agora. Mas agora ela faz parte da minha vida. De manhã, antes de sair, ela me ajuda a lembrar de levar tudo o que preciso para a escola. Quando chego em casa e ninguém está lá, consigo sentir o mesmo perfume que impregnava o apartamento quando visitamos, um cheiro forte e poderoso de flores. À noite, coloco uma cadeira no canto do meu quarto e quase consigo vê-la vigiando o meu sono. Ela se manifestou apenas 2 vezes. Na primeira, meu padrasto e minha mãe estavam na sala assistindo TV enquanto eu estava no banheiro fazendo o que precisava. A casa é disposta de forma que a sala fica na frente das 2 portas que levam ao nosso apartamento, e há uma parede separando a cozinha da sala. Se alguém cozinha, você só consegue sentir o cheiro, não consegue vê-los, e da cozinha você pode acessar o pequeno corredor que conecta ao final o banheiro e os 2 quartos. Do banheiro, consigo ver diretamente o quarto dos meus pais, mas não o meu. Ele sempre mantém a porta fechada porque meu padrasto é alérgico ao gato, e minha porta está sempre aberta. Enquanto fazia o que precisava, ouvi o trinco da porta do quarto dos meus pais se mexendo, esperando ver minha mãe ou meu padrasto saindo do quarto, mas tudo que vi foi o trinco da porta se mexendo, e ouvi meus pais conversando na sala. Fiquei chocado até que parou subitamente, como começou. Não contei a ninguém sobre isso. 2 semanas atrás, mais uma vez estava no banheiro lavando as mãos quando senti alguém puxando minha camisa. Sabia que alguém estava atrás de mim, provavelmente minha mãe se preparando para dormir, já que meu padrasto estava trabalhando. Mas quando me virei, não havia ninguém. Tentei repetir a situação várias vezes, repetindo os movimentos que fiz ao lavar as mãos, mas nada foi igual até que puxei minha própria camisa. Agora, gostaria de começar dizendo que sim, sei que grande parte disso provavelmente parece muito absurdo e quem realmente acreditaria em um jovem de 17 anos postando no Reddit. Mas me ouça, para ser completamente honesto, nem sei se este é realmente o subreddit certo para postar isso, mas foi a primeira coisa que me veio à mente quando senti que precisava dizer algo sobre isso. Quando eu era pequeno, costumava dizer com confiança, por algum motivo, que não passaria dos 20 anos, não apenas por volta dessa idade, mas especificamente aos 20 anos. Junto com isso, também dizia que não seria capaz de ter filhos. Quero dizer, realmente não tinha motivo para isso. Que criança de 8 anos simplesmente diz coisas assim e realmente acredita que é real? Crianças não pensam nesse tipo de coisa.
Lembro-me de ser tão casual a respeito disso, não pensava muito sobre isso, sabe? Eu era uma criança, ainda não havia compreendido o que a morte realmente significava naquela época. Os anos passaram e eu realmente não tinha pensado muito sobre isso, apenas seguindo a vida lidando com altos e baixos. No entanto, ontem algo realmente me acendeu um sinal vermelho. Eu estava apenas sentado na minha cama, cuidando da minha vida. Acabará de terminar uma chamada no FaceTime com um dos meus melhores amigos, e enquanto eu estava lá sentado, tive esse pensamento repentino na cabeça, quase como se alguém estivesse tentando me dizer algo, dizendo que eu iria partir aos 19 anos. É claro que fiquei lá, chorando um pouco, absolutamente aterrorizado com o que acabará de acontecer. Normalmente, coisas desse tipo não seriam exatamente motivo de preocupação, mas o fato de se encaixar tão perfeitamente com algo que eu costumava considerar como fato quando era criança realmente me fez questionar. Outra coisa que realmente me deu arrepios é que às vezes tenho essa sensação de que as coisas vão simplesmente acontecer. Sinta-se à vontade para me chamar de louco ou interpretar isso como uma má interpretação de algum tipo de sentimento normal que as pessoas devem ter, mas às vezes tenho essa sensação quando estou fazendo coisas de que elas devem ser feitas de uma certa maneira. Não quero dizer que preciso medir isso corretamente ou não vai ficar certo. Quero dizer que, se eu não fizer o que está me dizendo, as coisas não vão acontecer como deveriam e vão dar errado. A sensação real disso é realmente difícil de explicar e não parece exatamente uma emoção, mas apenas parece algo bom. Não como felicidade, é mais como se fosse a coisa certa a fazer, apenas um senso de positividade. Não um tipo específico de positividade, apenas positividade. Para tudo que eu sei, isso poderia ser apenas alguma forma de toque ou algo do tipo, mas ainda me preocupa. Agora, tendo esse forte sentimento de dever, também tenho o oposto. Quando vou contra o que esse sentimento está me dizendo, parece terrivelmente, terrivelmente errado, quase como se eu tivesse tirado algo de mim mesmo. É como se estivesse tentando me mostrar o que fazer para obter o resultado final certo para chegar onde preciso estar. Tive exatamente essa sensação no exato momento em que a voz disse que eu iria morrer, presumindo que não estou apenas considerando isso como algum tipo de doença ou algo errado comigo mentalmente, que isso é realmente algo maior, algo paranormal. Eu gostaria de saber o que ou quem é. Deus sabe que tenho mais do que o suficiente de membros da família que faleceram para poder ser, embora eu sinta que tenho alguma sensação de familiaridade, se esse for o caso. Também poderia ser algum tipo de coisa para culpar nesta casa. Moro aqui há quase 3 anos e ainda juro que é amaldiçoada. Sempre sinto que há algo ou alguém aqui comigo, mesmo quando estou sozinho. Ainda sinto alguma espécie de presença, o que também poderia ser uma variação daquela situação em que certas frequências fazem você se sentir observado. Minha última e, para mim, a que mais me atrai como solução, é que algo está simplesmente aqui comigo. Nunca tive paralisia do sono em toda a minha vida, e foi só quando me mudei para a casa em que moro agora. Para resumir, a paralisia do sono foi como todos geralmente a descrevem, com a pressão intensa e a incapacidade de se mover ou falar, mas, como muitos outros, tive algo me encarando. Estava apenas me observando por cima dos cobertores, que estavam cobrindo em grande parte o meu rosto na época. Tinha uma presença estranhamente inocente, mas ao mesmo tempo inquietante. É claro que fiquei aterrorizado por ver alguém me encarando na escuridão do meu quarto, bem em cima de onde eu estava na minha cama comigo. Mas juro por isso e sinto que é essa entidade que tem tentado me ajudar com isso, seja lá o que isso signifique. Sinto a mesma sensação ao pensar sobre isso como sinto quando algo me diz que algo deve ser feito ou apenas afirma fatos para mim que ainda não sabia. Francamente, a situação me assusta e estou além do medo do que vai acontecer quando eu tiver 19 anos. Mas de uma maneira estranha, me dá um certo conforto saber que algo pode estar tentando me proteger e garantir que as coisas saiam bem. Não tive mais paralisia do sono desde aquela vez, e talvez eles não queiram me assustar ou apenas queriam dizer que estão aqui.
Mas acho que postar isso aqui pelo menos me dá alguma sensação de que, se algo acontecer, as pessoas saberão o que está acontecendo. Não sei como vou viver os próximos 2 anos da minha vida sabendo dessa situação, mas se alguém tiver algo a dizer, seja informação médica sobre algo semelhante ao que está acontecendo ou qualquer forma de entidades paranormais que sejam semelhantes a isso, por favor, digam. Estou assustado e não sei como realmente lidar com nada disso. Qualquer tipo de explicação ajuda, e se algo acontecer comigo em 2 anos, saiba que isso tem algo a ver com isso.